Olá, pessoal. Estamos aqui no The Hub. Eu, Fernando Garcia, da Juristec, gerente de operações, juntamente aqui com o Bruno, que é advogado consultivo, né, da Minerva Foods. Bruno, muito prazer, muito bem-vindo aqui ao The Hub. Agradeço aí demais a sua presença. E, inicialmente, eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre quem que é a Minerva como empresa, né? A gente fala Minerva Foods, mas às vezes a marca que chega ali no consumidor, né, para o público, né, é outra. Então, explica um pouquinho o que que é a empresa de vocês. Bom, Fernando, pessoal, boa noite, um prazer imenso estar aqui hoje. E que dia, né? Depois de participar primeira vez da Fenalol, bater um papo aí com o Rui, agora batendo um papo com você aqui. Excelente dia, né? Bom, meu nome é Bruno, eu sou advogado do contencioso civil e consultivo da Minerva Foods. A Minerva é uma empresa do ramo de alimentos, né, focada em carne bovina e tem como uma estratégia aí a sua diversificação geográfica, né, em todo o Mercosul. Temos plantas também na Austrália, focada em ovinos, né? Então, assim, a Minerva tem diversas marcas aí que o pessoal deve, com certeza, conhece, como a Estância 92, Cabanha Las Lilas, Ana Paula Black Angus, que são marcas bem consolidadas no Brasil, e diversas outras marcas, né? Então, a Minerva hoje é a maior exportadora aí de carne bovina da América do Sul. Legal, legal. Então, Bruno, mas assim, em termos de dificuldade do dia a dia, né? Numa empresa de segmento de alimentos, né? Qual que são as maiores dores que vocês têm, assim, no segmento jurídico ali para tratar? Quais são ali os grandes desafios que vocês estão trazendo aí no dia a dia? Olha, o diferencial, Fernando, te bater um papo já, né? Algumas vezes eu venho de escritório, eu fiz essa migração para a empresa, especificamente para a Minerva, há pouco mais de 2 anos, né? E assim, num primeiro momento que eu particularmente senti de dificuldade, mas logo a gente contornou, né? Muito bem. Que em um escritório de advocacia, o jurídico ele acaba sendo o núcleo principal, né? Então, assim, todas as outras áreas, elas são um apoio, né? E quando você chega em uma empresa, é totalmente o inverso, né? O jurídico é um apoio, né? E aí nós temos algumas áreas ali que são as essenciais da companhia, e o jurídico é apoio de todo mundo, né? E na verdade isso é bem bacana, né? Só que para quem vem às vezes de escritório no início é um pouquinho complicado você virar essa chavinha, mas virando é muito bom. Empresa é um ambiente muito dinâmico, né? A gente brinca que por mais que a gente tem as nossas tarefas do dia a dia, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, porque pode chegar uma demanda, um consultivo, alguma situação que a gente precisa ajudar a resolver e não estava no script. Isso, na verdade, é muito bom, né? Então, acho que basicamente essas diferenças aí que... Acho que essa questão da atividade principal, né, do escritório de advocacia, que é a atividade jurídica, né, em relação ao departamento jurídico, a atividade da empresa, obviamente, não é o final, o resultado final é a prestação jurídica, né. Nesse sentido, a gente, né, conversou bastante, gente, hoje, né, não tem nem como a gente não estar com isso muito fresco na nossa memória. Hoje de manhã a gente fez ali um congresso lá na Finalol, né, juntamente aqui o Bruno, né, representando a Minerva Foods. Lá presentes estavam lá, né, a Lisandra, né, a Ana Paula Funk, né, da Microsoft, né. Então, a gente fez ali uma demonstração sobre o que é, o que seria o que a gente chama de legal ops, né? Que essa palavra, né, a gente estava até discutindo, né, muito essa questão, dar nome, nomenclatura, né? Durante esse evento a gente, né, basicamente ali, a Eurofarma, né, ali pela Lisandra, né, e vocês falaram, pô, a gente não tem, né, essa nomenclatura, né, na empresa, como, não, eu tenho um legal ops e tal. Enquanto isso é importante ou não, né? Eu falo aí muito com relação ao público, né? Em relação a gente trabalhar essa questão de argumento. É legal a gente conceitualizar as coisas, mas conceitualizar não quer retirar que exista, né? Dentro já de um departamento jurídico já de muito tempo, né? Todo um processo de produção do que a gente hoje chama de legal ops.
Na sua opinião ali, né, o que vocês fazem no dia a dia? A gente de acompanhamento de operação jurídica, de como que isso acabou sendo desenvolvido do tempo que você está lá e o quanto que vocês ainda, né, pensam em desenvolver em cima desse escopo, né? Que a gente pode chamar de controladoria, a gente pode chamar de legal ops, podem ter gente que fale para a gente que é diferente, mas o que importa para a gente no sentido operacional ali, o que vocês têm feito para tirar um pouco esse aspecto do que o jurídico é só um centro de custo, que o jurídico é só o patinho feio ali da operação? Como que a gente pode desmistificar esse argumento aí que existe, às vezes, para um departamento jurídico numa grande empresa? Exatamente. Nós estávamos até comentando, né? Em algum momento teve um momento em que foi chamado de back-office, teve um momento em que foi chamado de controladoria, hoje se fala muito em legal operations, né? Então, assim, com certeza nós temos que estar conectados nessas mudanças, né? Como você disse, não se pode esquecer o que já era feito e, claro, sempre estar ligado no que vem complementar, né? Então, às vezes, tem essa questão da nomenclatura e tal. Então, especificamente, nós da Minerva hoje, nós não temos um departamento chamado Legal Ops, nem controladoria, na verdade, porque a gente trata tudo dentro do jurídico, porém essas atividades são realizadas ali dentro do jurídico por pessoas específicas. Então, por exemplo, nós temos as atividades de apoio, que são as pessoas que cuidam de pagamento, de cadastros, seja de contratos, de ofícios, de novos processos, de terceirização de processos, todo esse auxílio, né, que pode ser feito também pelo pessoal de back-office, de legal operations, né, e assim, avançando mais em termos de conhecimento, nós temos as pessoas responsáveis por cuidar dos nossos indicadores, né? E aí, como nós falamos hoje na apresentação, né? Nós da Minerva utilizando o Legal Metrics, né? De vocês, com o auxílio de vocês, nós conseguimos dar visibilidade para os nossos indicadores, né? O que era garimpado antes, tira um relatório aqui do sistema, abre uma aba ali no Excel, faz uma dinâmica e às vezes precisa apresentar informação, tem que filtrar, ou até mesmo montar uma apresentação manual com base nesse relatório que foi extraído e montado, né? Às vezes até manualmente para complementar. Hoje ele é feito na ferramenta e aí nós conseguimos trazer isso de uma forma visual que agrega valor para nós, né? Então, assim, no início nós tivemos algumas ideias dos indicadores que nós já acompanhávamos e com a utilização da ferramenta que nós pegamos muito bem, nós começamos a pensar em outros indicadores. Pô, seria legal se eu mostrasse isso. Então, assim, nós começamos bem estruturado com os dados de recuperação de crédito, né? O valor que entra, quantos acordos eu fiz no mês, de quais unidades da companhia que são esses valores que estão entrando, qual é o escritório que recuperou esse crédito, aonde os meus processos eles estão concentrados, qual foi a unidade que gerou esse débito. Porque a partir daí a gente começa a ter informações que a gente pode adotar alguma providência. Pô, mas por que eu estou tendo muito devedor na unidade tal? Será que às vezes eu tenho alguma situação de cadastro que pode ser melhorada, alguma atitude que eu possa tomar? Então, assim, isso falando de recuperação de crédito, né? E de outros processos a gente consegue também ter uma visibilidade muito boa, né, cara? Principalmente no que se diz a casos provisionados, não provisionados, qual que é o prognóstico desse caso, né? Qual é o risco de perda que eu tenho, quantos casos eu tenho em prognóstico remoto, possível ou provável, né? Lembrando que a gente faz essa classificação de possibilidade de perda, né? Que para uma companhia de capital aberto é super importante, né? A gente tem a obrigatoriedade ali de divulgar um relatório referencial para a gente poder atender às disposições da CVM. Então, a gente consegue dar toda essa visibilidade e agregar valor ao nosso trabalho, né? Então, acho que essa parte aí
toda essa parte a gente vem fazendo, mas não com o nome atualmente de Legal Operations ainda. Eu não posso te dizer o que a nossa gestão ainda pensa sobre isso e tudo mais, se eventualmente nós vamos ter essa separação, se não vamos, isso ainda não sei te dizer. Basicamente, isso é só uma nomenclatura de organização, né? Você fazer uma formatação organizacional e o que importa para um fluxo operacional jurídico, né, funcionar é que ele seja executado, né? O nome que você dá a ele, né? Ou se tem uma área específica que executa, isso é o menor, né? Dos pontos que a gente tem que trabalhar, né? Então, assim, pode ser que a gente fale, não, a partir de agora a gente cria um Legal Operations dentro da Minerva Foods e os fluxos parem de funcionar, entendeu? Porque, assim, a questão já está tão consolidado, né? E eu estou colocando isso, obviamente, numa hipótese, né? Mas, assim, às vezes o fluxo está tão consolidado que, na verdade, o que precisa é simplesmente manter aquilo e melhorar e aperfeiçoar e é aí que vem, né, o papel da inovação tecnológica, né? E eu quero muito que o público, né, que está assistindo aqui entenda que os advogados são plenamente capazes de utilizar ferramentas de inovação tecnológica, né? Existe sempre um receio, um mito e um ponto até de ignorância, né, né, no universo jurídico de que advogado não vai conseguir utilizar uma ferramenta porque a gente é muito quadrado. E eu falo porque eu também vim da área jurídica, né? E não é o caso, né? O que o Bruno colocou aqui, né, basicamente é todo o algoritmo de como eles resolvem os problemas, os problemas jurídicos lá no contencioso civil, né? Então, quando a gente fala de algoritmo, né, é basicamente um processo que é criado para resolver um problema. E quem melhor para conhecer algoritmo do que advogado, né? Eu falo que, assim, se a gente começar realmente os advogados seja o advogado comece alguns até a programar, provavelmente vão ser um dos melhores programadores que a gente tem, porque qual que é o objetivo de você desenvolver um produto, um software, né? É resolver um problema real, né? Quem que resolve problemas reais muito bem é o advogado, né? Então, eu tenho certeza que se a gente tirar um pouco do aspecto complicador que a gente acaba criando, seja só criando nomenclaturas ou criando marketing em alguns pontos, né? Ou dificultando de alguma forma esse acesso, né, do que a tecnologia é e do que ela precisa, o que ela está ali para resolver, com certeza a advocacia vai ter um papel fundamental e vai conseguir superar todos esses pontos que a gente acaba tendo de preconceito em relação ao universo jurídico. Exatamente. Aí até em complemento, como a gente conversou na feira hoje nesse bate-papo, é bacana essa autonomia que esse tipo de ferramenta ela traz para o departamento jurídico, porque é difícil você sentar com a TI e ele rapidamente entender como funciona, né, um fluxo de um processo judicial ou de alguma outra demanda, né? Porque não é muito a área deles, né? Na verdade, acho que basicamente todas as áreas que eles atendem o assunto não é o mesmo para eles, né? Não é comum do dia a dia deles. Porém, assim, jurídico, eu acredito que seja uma coisa complicada, né? Nós temos procedimentos em lei e tudo mais, né? E fora a experiência do advogado, né? Acho que isso conta muito para ele entender o que de fato seria relevante para ter uma visibilidade, um acompanhamento e ele entender onde ele tem que adotar alguma providência. Então, a ferramenta ela traz essa autonomia do advogado, depois de treinado, conseguir montar todas as visões que ele precisa, né? Sem o auxílio da TI, né? Isso é bom, né? A gente tem, né, a ferramenta da Juristec, né? O Bruno, lá na Minerva Foods, tem utilizado essa ferramenta, junto aí uma participação até especial que não está aqui, mas o Vander, né? Lembrando dele aqui. Esse trabalho de vocês, para mim, é fenomenal, né? No sentido de usuários que a gente tem, que ganharam totalmente uma autonomia de produção, de indicadores, né? De acompanhamento, né? E a gente tem, né, ótimas ferramentas no mercado de business intelligence, né, que são
ferramentas aí concorrentes nossas, mas são ótimas ferramentas, mas o ponto delas, né, é a grande dificuldade de aplicação disso, né? É a grande dificuldade de você ali sair, né, da sua área, né, de natural, que é o direito, para passar a desenvolver. E aí aí que a gente tem um equilíbrio, né? Porque um ponto é a gente fazer, né, atividade jurídica e outro é a gente deixar de fazer atividade jurídica para fazer atividade de TI, né? E é isso que não deve acontecer, né? Então, eu tava, acho que ontem, né, conversando com outro cliente nosso aqui, que participou também de uns eventos com a gente aqui, o Auricélio, né? Que é lá do escritório Barros Martins, lá do Ceará. Ele tava dizendo, cara, eu tô pensando em voltar a investir no meu aperfeiçoamento jurídico, porque existem tantos advogados querendo criar tantas soluções e aprender tantas coisas que eles vão deixar de fazer atividade jurídica. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer criar um software que o advogado continue fazendo a prestação jurídica dele da forma como a gente é ensinado e a gente aprende e a gente aperfeiçoa na carreira, mas que seja de fácil aplicação às inovações tecnológicas que existem. E isso se integre à rotina do advogado, né? Então, o que vocês têm feito vocês não estão mudando a rotina de vocês, estão melhorando ela, né? Vocês estão evoluindo ela. Porque eu sempre digo, né, a questão da jurimetria, da análise de dados, a gente sempre fez isso. A gente nunca deixou de fazer. De uma maneira mais manual, né? Mas de uma maneira mais manual, um pouco mais arcaica, um pouco mais, errada às vezes, né? Então, às vezes, quando você faz uma análise e não chega naquele dado que realmente é o que o fato deveria estar ali, né? Então, obviamente, você tem ali uma análise incorreta. Então, de fato, a gente vai fazer essa atividade. Então, eu sempre lembro, jurimetria já existia muito antes do Power BI, do Tableau, do ClickView, do Legal Metrics, né? Então, já existia. A própria análise de jurisprudência para você trazer em uma peça, você comparar o seu caso com algum caso que já foi julgado, a gente aí falando tecnicamente de precedentes, isso não deixa de ser uma jurimetria. Eu comparo o meu caso a casos análogos e entendo como os tribunais estão decidindo, né? Então, assim, isso, na maior parte das vezes, para o advogado, é feito de forma manual, né? E aí, com o avanço da tecnologia, nós temos ferramentas que conseguem trazer informações em tempo real de vários lugares, né? Enquanto que um estudo de jurisprudencial, na forma antiga, né? Na forma usual, se demora muito mais tempo, né? E sobre a ferramenta, é importante mesmo, como você disse, lembrar do Vander aqui, que é um advogado, membro da nossa equipe, que é responsável por montar todos os painéis aí. Eu me lembro que a gente conversou com você, e você disse que ele foi um dos caras que pegou muito mais, com pouquíssimo tempo, né? Ele já estava sozinho se virando ali, né? E assim, isso é importante porque, né? Você falou de outras ferramentas, por exemplo, um Power BI. É uma coisa complexa, demanda um conhecimento específico para você trabalhar na base, montar os dashboards, tudo isso, né? A ferramenta proporciona para nós uma facilidade maior para trazer todas essas informações, né, cara? Então, assim, aí voltando aonde nós estávamos, então sempre foi feito mesmo aí o que você disse, né? A questão da jurimetria, por exemplo, né? Então, a tecnologia está aí para facilitar. Exatamente. A gente pegou, né, aqui eu até falei um pouquinho antes aqui, né, com o Bruno, né, sobre quando você retira, né, o aspecto do operador do direito, né, seja o bacharel, seja o advogado, seja o magistrado, do objeto que é a estatística jurídica e tudo mais, né? Eu falei, eu contratei, né? A gente contratou uma vez um estatístico e ele, infelizmente, não deu muito certo, assim, né? Com ele. Porque simplesmente ele não escutava toda a questão jurídica que estava por trás da coleta do dado que ele devia fazer. E aí, o input, né, do dado que ele traz né? Então, a gente estava fazendo até o trabalho ali pro bono para o Ministério Público de São Paulo, fazendo um estudo sobre o play bargain, né? Que é basicamente uma matéria criminal, né? Tentando criar fundamentos ali para que fosse até aprovado lá na época do pacote anticrime, né? A gente usou ali como material de estudo para o Congresso avaliar.
E, e durante esse estudo, o resultado que ele me trouxe, depois de 1 semana e meia da gente fazendo coleta de dados, análise, né? É que todos os processos tinham acordão, né? Então, então assim, O acordão seria um bom acordo. era um bom acordo. Então o play bargan já existia naquela época, porque tinha tanto acordão, né, nas palavras ali, chaves e tal. E aí eu falei, pô, se vocês tivessem, né, conversado, né, coletado, o que é importante é, né, seja em qual universo você esteja, né, é que você faça ali, né, o desenvolvimento, né, de empatia, né, em relação ao problema que você está tentando tratar com aquela pessoa, né? Exatamente. E aí, até pegando um gancho aí, se fala muito hoje de equipe multidisciplinar, né? Pessoas formadas, você falou de um físico, né? A gente viu muito na feira o pessoal falar sobre isso, né? Inclusive, tiveram outras equipes que têm físico, né? Também equipe jurídica, né? De legal ops e tudo mais. Mas assim, ao meu ver, tá? Pessoal, eu acho que é válido, tá? Mas assim, quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar, eu posso estar falando de advogados que têm outros conhecimentos. Então, assim, eu conheço vários advogados que têm outros níveis de conhecimento. A gente conhece advogado que é cientista de dados também, por exemplo. E aí até na feira levantaram essa importância, eu achei esse ponto muito bom na sala de departamento jurídico, só não me lembro agora quem levantou, mas é uma coisa que a gente já está bem em cima disso, né? Quem é de departamento jurídico de empresa sabe, né? Que é a questão do advogado, às vezes, no mínimo, saber o que gera de impacto um processo para a companhia, né? Uma provisão que é feita, né, com um prognóstico de repente não adequado, o que um pagamento em garantia ou em condenação ele representa no resultado da companhia, né? Porque isso tudo reflete lá na ponta, reflete no resultado da companhia, reflete no acionista. Então, assim, o advogado ele precisa pensar como de fato ser um parceiro do negócio, né? Por exemplo, falando de provisão aqui, né? A nossa gestão nos cobra muito um conhecimento sobre o CPC 25, que é a regulamentação de contabilidade voltada para a questão de prognóstico, né? Então, assim, esse um conhecimento a mais que o advogado de companhia deve ter, por exemplo. Então, assim, isso eu estou agregando na minha profissão, né? Porque eu sou advogado, eu trabalhei boa parte aí da minha vida no jurídico elaborando peças, atuando, fazendo audiência, aí você vai evoluindo, fui gestor em departamento dentro de escritório e tudo mais, e aí você vai para a empresa e, como eu falei, tem essa virada de chave, então aí você tem que se adaptar, você tem que conhecer um pouco mais do que só o direito, né? Mas, meu, direito é super importante, né? Como o rapaz que agora me fugiu o nome, comentou com você, o pessoal às vezes está esquecendo de ser advogado, né? Eu, particularmente, eu adoro. Então, assim, o tempo que você disse que às vezes as pessoas perdem fazendo trabalho de TI, a gente às vezes não perde. Porque, por exemplo, né, eu adoro também acompanhar assim um processo, eu não acompanho, o acompanhamento é do escritório, mas, meu, dependendo do caso, a gente auxilia em definição de estratégia, a gente valida peças. Então, meu, estou fazendo o trabalho de advogado, né, também, não só mexendo com números, indicadores e tudo mais. Então, eu acho que é questão de agregar mesmo. Então, isso também é uma questão multidisciplinar. Você agregar valores ao seu trabalho, né? Conhecimentos diversos. Acho que esse é bem, acho que assim, o ponto de equilíbrio, como eu tava falando, né, em relação ao que não dá para colocar, assim, na minha opinião, você trocar um advogado por um engenheiro, da mesma forma que se você trocar um engenheiro por um advogado, não vai dar muito certo, né? Eu acho que essa semana, né, e até durante, né, boa parte ali do congresso ali que eu assisti, né, acompanhando lá o case de vocês e falou-se muito, né, sobre a questão que o ministro Barroso colocou em relação ao ChatGPT, né, e como que, né, as Big Techs poderiam ajudar nesse aspecto, né.
Ainda bem que a gente tinha, né, uma advogada da Microsoft ali, né, para tratar esse ponto, que é uma das big techs ali que foi citada. Mas, assim, o grande ponto dizendo aí, um recado para o ministro Barroso, é que, basicamente, né, para resolver esse problema, a gente tem que ter o advogado brasileiro, tem que ter o magistrado brasileiro, tem que ter, né, quem entende do problema, quem está perto dele, né? Normalmente, né, eu escuto muito do Rui isso, né? Normalmente, quem sabe resolver o problema é quem está mais perto dele, né? Então, a gente está no problema jurídico nacional e a gente entende ele, a gente compreende as necessidades e as dificuldades. E aí a figura do advogado é fundamental, né, nesse aspecto. Então, assim, não dá, assim, na minha opinião, não dá para tirar o advogado da equação em relação ao desenvolvimento de inteligência artificial para o direito. No momento que você retira o advogado, você está tirando o principal objeto, né? E a gente fala advogado até no sentido mais amplo, né? A gente pode falar do operador do direito, né? Então, assim, você está tirando o principal objeto ali, né? E eu estou colocando objeto no sentido de quem está mais próximo, né? Quem é o ator ali, né? Mais presente em relação ao judiciário, é o advogado, né? E isso é muito, muito relevante que ele participe desse processo. Então, no processo que a gente está aqui na Juristec, né? A gente tem, né, o desenvolvimento lá do ChatGPT pro Legal Metrics para fazer essa análise desses dados, né? A gente teve uma resposta em tempo recorde. Ainda bem que a gente já estava desenvolvendo também, né? Não dá para desenvolver em 2 dias, mas a gente respondeu muito rapidamente a isso, porque a gente já estava, né, obviamente, trabalhando em cima disso. E, obviamente, quem estava trabalhando disso, né? É um cientista da computação, né? É o nosso PhD, que é o nosso diretor de tecnologia, o Patrick Shinzato. E só que, obviamente, o Patrick faz o acompanhamento com advogados, ele conhece o público ali, né? Ele sabe que é a necessidade e ele escuta, né? E a gente ajuda, a gente traz contribuições. Então, toda a análise desse produto, desse desenvolvimento, é feito também por alguém que entende do direito. Então, isso é muito importante, né? Não vai ser dessa maneira assim, retirando do advogado. E aí que eu falo, quando alguém vem e fala, pô, não, o advogado vai ser substituído. Não. Esse advogado ele vai se transformar, né, num operador também tecnológico, mas sem perder a essência dele como advogado. Exatamente. E sobre essa questão que você falou que quem está mais próximo talvez seja a melhor pessoa para resolver o problema. Nesse ponto é preciso ressaltar aqui, acho que todo mundo sabe, mas o judiciário brasileiro ele é único, né, cara? A gente tem uma volumetria de processos no Brasil gigante de diversos assuntos e com uma gama, né, muito variada. Aí eu vou te fazer uma provocação aqui. Sobre a questão da inteligência artificial que você falou. Vamos pensar numa situação prática que o CPC de 2015 trouxe. Por exemplo, a questão de trabalhar com precedentes no Brasil. Como que eu trabalho com precedentes se eu não tenho decisões bem fundamentadas? Então, você imagina, se isso já é uma dificuldade para o advogado, você imagina para uma inteligência artificial. Porque a todo momento você vai ter que demonstrar que o seu caso é análogo a um caso que já foi julgado de determinado modo, ou que ele é distinto daquele caso, por exemplo, ou que aquele precedente ele já foi superado. Então, se a gente não tem sentenças, acórdãos bem fundamentados, esse sistema ele não tem como ir para frente, né? A gente tem ali a fundamentação das decisões judiciais como uma questão de grande valia no Código de Processo Civil, né? Inclusive sendo passível de nulidade, né? Qualquer decisão que não entre no mérito como deveria entrar. Então, se isso é difícil para o advogado que vai pensar, interpretar, você imagina para você alimentar e criar dados para uma inteligência artificial decidir alguma coisa para você ou te dar o caminho. Então, assim, a gente tem muita coisa para melhorar. E aí não é só a questão da tecnologia, são questões do próprio sistema, né? Do nosso sistema do direito brasileiro. Então, acho que isso vai ser uma grande dificuldade para vocês aí que estão trabalhando com esse desenvolvimento. Acho que vocês devem sentir essa dificuldade. Basicamente, né, essa questão de desenvolvimento, né,
de julgar uma peça, de julgar uma sentença, analisar uma peça jurídica, fazer essa produção toda, não, ela não vai fazer esse processo inteiro, né? Então, tem um processo legislativo, né? Tem um processo de análise do próprio Poder Judiciário em relação ao que vai ser sumulado, por exemplo, do que vai ser avaliado em relação ao contexto de informações que eles vão começar a coletar, né? A gente sabe que o CNJ já tem uma boa coleta de dados, né? Recentemente a gente teve aí um acesso à API pública do DataJude, né? Ainda numa versão bem reduzida, mas que já, né, basicamente você consegue ter um acesso à numeração de processos, algumas informações sobre esses processos e de forma aberta, né? Então já é um movimento muito interessante em relação ao que a gente tinha, né, de dificuldade de acesso aos dados aos tribunais. Então a gente já percebe que, e avaliando, né, a API, até que tem ali a API que ainda não está disponível, né, a gente consegue observar ali quais são as variáveis, né, as categorias que estão disponíveis, né, para a gente no futuro talvez ter essa análise. Sim, vai ser assim, a gente vai conseguir trazer resultados relevantes, né, resolver o problema, né. Não é o único fator, não é o único fator, né? Eu falo até porque o CPC, né, o de 2015, ele já tem, né, um aspecto de tentar resolver um problema que já existia, né? Para quem não sabe dessa transformação, né, a gente predominantemente tem um sistema, né, jurídico romano, né? Então, e o CPC 2015 ele trouxe essa alteração, né, justamente para a gente trazer elementos do direito anglo-saxônico, né, no estudo de jurisprudência, de decisões, né? Fazer uma análise dessas decisões já de precedentes para a gente agilizar justamente o julgamento das ações, porque a gente tem um volume de processual gigantesco, é o maior do mundo, né? Então, algumas empresas, se a gente pegar a nível global, né? Eu não consigo lembrar exatamente qual é a empresa que eu vi, mas era uma multinacional montadora, eu acho, de automóveis. Então, basicamente, o Brasil era 90% do contencioso de processos dela. Então, assim, 10% do resto é o resto do mundo. E isso é um absurdo, no sentido de como uma sociedade pode prosperar e sobreviver e quanto que a gente economiza, né? Se a gente tiver uma sociedade mais pacífica em relação... E também que os processos sejam jogados com maior agilidade, porque eu defendo muito, né? Quando eu trabalhei muito tempo com direito para entender que talvez entrar com processo não é o melhor caminho. Então, assim, às vezes a pessoa entra com processo porque por desconhecimento do processo jurídico vai fazer isso. Talvez é melhor você tentar resolver de outra forma, de uma forma mais ligeira, né? Fazendo uma composição logo, né? Do que você arrastar um processo, porque a gente sabe que isso é muito complexo. Sobre o CPC, como você disse, ele também estimula a composição, né? Os métodos alternativos de resolução de conflito. Ele trouxe para dentro dele princípios, né? Que antes às vezes a gente só falava em princípios constitucionais, mas hoje nós temos princípios no CPC, né? E essa estimulação da conciliação. E essa questão do litígio que você falou, e esse é um dos nossos papéis do advogado de empresa. A gente precisa analisar a viabilidade econômica daquele litígio. Então, quanto que eu vou gastar para ajuizar essa ação? Porque muitas vezes as pessoas que são leigas, né, em relação ao direito, elas não entendem, ou melhor, não sabem, né, nunca tiveram esse conhecimento dos gastos que nós temos. Por exemplo, no estado de São Paulo agora já foi aprovada na Câmara o aumento das custas judiciais já para janeiro de 24. E para você ter uma ideia, você sabe bem disso, a gente tem 1% do valor da causa para ajuizar a ação. Se eu vou interpor um recurso de apelação é mais 4%. Então veja, eu já tenho 5% aí só para eu passar a primeira instância e recorrer para a segunda. E fora todos os riscos que eu tenho, né? De honorário de sucumbência, de eventualmente eu não conseguir recuperar esse crédito lá na frente porque a empresa que eu estou processando não tem nenhum bem. Então, assim, tudo isso tem que ser feito no pré-processual para você entender essa viabilidade econômica do litígio, né? Então, às vezes é mais fácil estimular uma autocomposição, por mais que o outro lado, né, eu falo, um dos nossos departamentos internos, ele esteja atritado e queira ir para o litígio, às vezes a gente tem que
frear um pouco e explicar essa situação, tentando demonstrar que talvez um acordo seja o melhor caminho, né? Então esse é um dos papéis, pegando o seu gancho. Quando a gente vai fazer análise, né, de indicadores, e você vê como que isso abrange tantos aspectos, né? A gente falou aqui questões relacionadas à legislação, à inteligência artificial, né? Ao direito processual, né? Então, você vê que assim, tudo isso é muito interligado e como você faz essa análise, tudo isso tem um fundamento de você conseguir analisar isso, por quê? Porque você tem todo esse bagagem, esse conteúdo dentro, né, da sua concepção como profissional, né? Então, e aí, a partir daí, que você consegue usar os dados para tomar boas decisões. Exatamente. Então, assim, você vai fazer... E a decisão... E não é aquela decisão intuitiva que o advogado tinha. Não, mas eu acho que não seria bom a gente fazer um acordo. Ou eu acho que a gente deveria fazer um acordo. Mas, assim, como você vai chegar numa outra área da empresa e vai falar e vai fundamentar essa informação para eles? Olha, a gente precisa fazer uma composição, um acordo ali, porque, segundo aqui os dados que a gente tem já em relação à mesma característica, ou outras execuções, por exemplo, quando a gente fala de execução, recuperação de crédito aí, né? Já tivemos execuções infrutíferas em relação a essa parte, então vamos tentar outra ideia, porque senão a gente vai chegar no final, a gente vai gastar todo um aspecto de processual durante anos para tentar fazer uma outra execução infrutífera. E isso é um ganho para a companhia, né? A gente fala, não, mas a gente vai ter um papel. Não, você vai ter um ganho, porque assim, isso você já perdeu, pelo que, né? Quando esse negócio você já perdeu, e a gente perdeu pelo negócio, não pelo litígio, né? Agora, se você cria o litígio, a partir daí, o litígio também está gerando perda para você, porque você vai saber que no final, o resultado final não vai ser positivo de qualquer maneira. E como você falou, é uma decisão baseada em dados, né? Em experiências vividas, em análises realizadas, né? Nunca pode ser pelo achismo, né? Quando a gente não tem certeza, e aí a gente não pode ter vergonha disso, né? Porque às vezes o advogado pode até ficar com vergonha de não saber determinada coisa, mas a gente está falando aqui, falamos um pedacinho de Código de Processo Civil e tudo mais, mas, cara, quantas leis nós temos no Brasil, coisas diferentes, né? Então, assim, o advogado, às vezes, ele precisa conversar, pedir auxílio, né? Pede auxílio para o colega ali para você tentar levar essa informação baseada em dados para você não tomar uma decisão com base só no achismo, né? E até a não opinião é baseada em dados. Então, assim, quando a gente vai justificar, né, o aspecto científico, né, quando a gente vai fazer uma conclusão de algo que é inconclusivo, obviamente, né, você vai falar inconclusivo porque eu não tenho dados suficientes para afirmar isso, né? Então, assim, no final das contas, ainda uma decisão baseada em dados, porque a gente sabe que a gente não tem esses dados. Ou a gente não coletou esses dados, ou eles não realmente ainda são uma amostra muito pequena. A gente tem que entender que às vezes também eu já vejo, às vezes a pessoa vou tomar uma decisão porque aqui a gente tem 100% de êxito. Tá, tudo bem. 100% de êxito em um caso. Tudo bem, um caso é 100%, porque você teve um caso, você teve uma improcedência. Quer dizer, não, essa amostra é muito pequena, né? Então você vai fazer uma ponderação. E isso é o que a gente começa a fazer, esse treinamento, né? E eu consigo hoje observar, né, coisas que eu não observava em 2019, por exemplo, né? Se a gente pegar ali um pouco do movimento que a gente começou a ter de produção de software para o público jurídico, né, em relação a dados, né? Que a gente começou a dar autonomia para o advogado, né? No sentido dele produzir as próprias análises e construir essas análises, né? Hoje, a gente lançando mais uma funcionalidade que vai auxiliá-lo, mas ainda assim, o ChatGPT precisa ser precisa ser bem feita a curadoria até das perguntas, dos prompts, né, que você dá de perguntas para eles. Então, se você não fizer boas perguntas, você não vai colher boas respostas em relação a isso. Então, tudo isso é algo que eu vejo, né, que a advocacia tem se desenvolvido e é um orgulho, porque a gente faz parte desse processo, né? Então, a gente, como criando essa tecnologia, né, a gente começou a provocar o advogado de sair da zona do desconforto, na verdade, né? Porque já é um desconforto estar nessa situação de você não conseguir produzir
né, informação para o seu cliente, seja o cliente interno, no seu caso, né, seja para o escritório de advocacia que vai atender vocês. É um complicador, né? Eu acho que quem teve a oportunidade de trabalhar em empresa, né, em departamento jurídico, né, fica mais desconfortável, porque você vê as outras áreas num nível de inovação e de uso de dados assim esplêndido, né? E só que agora, você aí que é sócio de escritório de advocacia, que trabalha no escritório de advocacia, seja você que está aí começando estágio no escritório de advocacia ou no departamento jurídico, você tem que se provocar também, né? Porque, basicamente, você precisa ser mais analítico também. Então, na faculdade de Direito, realmente, a gente não vai esperar, eu acho que não deve ser assim, a gente não deve esperar o currículo da faculdade ser atualizado para a gente fazer uma alteração na carreira, né? Até porque, por exemplo, você falou, né? O CPC 25 já existe faz muito tempo, né? Então, e os advogados já deveriam saber disso, né? Muito tempo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em departamento jurídico, isso é muito comum, né? Já saber todo esse aspecto. Mas, às vezes, quando eu pego muito o escritório, que ainda tem dificuldade de compreensão disso, e eu falo, pô, divide sua carteira aí, coloca em provável possível remoto, meu amigo. Faz uma provisão, faz uma análise para o seu cliente. Mas o que é isso? Pô, isso é um serviço que você pode fornecer, né? Se você se especializar nesse aspecto de analisar carteiras jurídicas e construir provisões de contingenciamento, começa a ajudar a empresa, começa a ajudar o seu diretor, ali, o diretor jurídico da empresa, o gerente jurídico, que é o seu cliente final. Então... E perceba que nessa situação a gente está falando de uma regra de contabilidade. Porém, para se fazer uma análise de um processo e você classificar ele, é importante que se tenha um conhecimento jurídico. Porque, por exemplo, eu posso verificar um caso que eu perdi em primeira instância, eu recorri, está pendente de julgamento, mas eu sei que, às vezes, as chances de êxito recursal não é muito grande, porque eu conheço, às vezes, a jurisprudência daquela Câmara que o recurso foi distribuído e pode me ser desfavorável. Então, com certeza, numa situação dessa, poderia, às vezes, ser um prognóstico de perda provável. Então, perceba que as coisas se conversam, né? Então, assim, ainda vai ser sempre necessário o conhecimento jurídico, né? E Bruno, né? Quando a gente fala até da questão do contador, né? Eu trabalhei muito tempo com direito tributário, né? Trabalhei muito tempo, não, pouco tempo até. Para você pegar do meu período, não foi a minha maior experiência, foi como estagiário, né? Mas era o meu sonho, né? Quando eu estava na faculdade de Direito, meu sonho era ser advogado tributarista. E quando eu trabalhei no escritório, né, de direito tributário, né, eu via muitos clientes, às vezes, trazendo as provocações e trazendo os pontos assim, não, mas eu conversei com o contador e já resolvi aqui o processo de execução fiscal. Não, mas, pô, como que o contador vai resolver o processo de execução fiscal? Aí você via assim, não, o contador tem a atuação dele, né, e o advogado tributarista tem a dele. Então, cada um, né, no seu galho, né? Como eu falei, né, não tem problema nenhum, né? Você colocou muito bem, ter equipes multidisciplinares, né, no ambiente jurídico, né? Eu conheço vários, né? A gente conhece aqui o próprio Paulo da BNDES, né? E a gente conhece diversos profissionais que hoje estão dentro dos departamentos jurídicos e isso é riquíssimo, é importante a gente ter diversidade, né, nesse aspecto profissional e diversidade em outros aspectos, né, dentro de empresas e escritórios, porque isso contribui com ideias, né? Então, eu já tive na minha equipe físico também, eu já tive... hoje eu trabalho com 2 estagiários de direito, né, na minha equipe de ciências de dados. Então, assim, e peguei eles, estou treinando eles já entregaram um projeto que já foi feito num painel da Fenalol, em pouco tempo eu consegui desenvolver. Então, assim, é plenamente possível e cabível, né, que um estudante de direito consiga fazer isso, e a gente deve ver mais estudantes, mais profissionais já com a carreira já consolidada, né, se aperfeiçoando nesse aspecto, né. E tem espaço para todo mundo, né, cara? E isso é o mais importante, né? Bacana. Desde que agregue, tem espaço para todo mundo. Sim. A gente tá finalizando aqui, né, nosso podcast de hoje aqui no The Hub. Então, agradeço, né, Bruno, sua presença, né? Sei que você viajou bastante para chegar aqui, né? A gente aproveitou o ensejo aí em relação à Fenalol, a sua participação importantíssima,
né? A gente já tinha se encontrado no evento da B2L, vocês ganhando lá a premiação do Departamento Jurídico 4.0, né? E eu fiquei muito feliz de saber que a gente auxiliou nesse aspecto, né? E vocês merecem todos esses reconhecimentos, né? E com certeza acho que o jurídico de vocês passou, né? Principalmente em relação a hoje, a ser uma referência aí de mercado, de uso de tecnologia e de aprimoramento operacional, que é mais importante, né? Como que vocês se aprimoraram e como vocês estão conseguindo desenvolver melhorias pro negócio da empresa. É isso que é importante. Exatamente. Fernando, queria agradecer o convite, né? De fato, aí tem sido uma semana que vem agregando muito conhecimento, a gente está tentando absorver o máximo aí, né? Foi excelente participar da Fenaló, ali tem interação com o pessoal da Microsoft, da Eurofarma, com o próprio Rui, com vocês, da Juristec, do The Hub. Cara, sensacional. Em relação as entregas aí, né? A nossa diretora jurídica, a doutora Flávia, assim, ela, no ano passado ela nos provocou, né? A gente precisava fazer algo para inovar, e não somente de tecnologia, cara, a gente precisa se mexer, buscar novas tendências, fazer o que eu não estava fazendo, eu dar visibilidade para o trabalho, trazer resultado, e a partir dali a gente começou a correr atrás, né? Tentar melhorar sempre. Fomos agraciados aí já nesse ano, com menos de um ano, assim, depois dessa provocação, com esse prêmio, essa certificação de jurídico 4.0 pela B2L. Claro que tem muito aí do auxílio de vocês, de outras ferramentas que a gente utiliza, né? Que a gente vai agregando essas tecnologias, essas inovações e da nossa própria gestão, né? Que nos dá esse suporte muito focado em pessoas, isso é muito importante, né? O pessoal dá todo apoio para a gente evoluir, né? E eu fico muito feliz hoje de estar aqui, né? Na verdade, essa semana toda, como eu falei, com vocês, agregando esse conhecimento e representando todo o nosso time jurídico, tá? Não foi o Bruno que participou da feira, tem um pouco do Vander, tem um pouco do Pedro, que veio do Trabalhista junto conosco, tem todo o pessoal que ficou lá em Barretos, tem o pessoal do jurídico aqui em São Paulo, o pessoal em home office, enfim. É uma honra aí representar todos vocês e obrigado aí pelo convite e seguimos. Pessoal, agradeço aí a audiência de vocês. Por favor, daí, seja na mídia social que você esteja vendo, dá uma curtida, compartilha aí com os colegas. Eu acho que tudo que o Bruno trouxe aqui, né, e toda a equipe que a Minerva Foods tem aí, né, no jurídico, trouxe de conhecimento para a gente aqui, tanto aqui, né, nesse podcast, quanto que a gente assistiu lá na Fedalol. Foi incrível. Agradeço demais aí a presença de todos de vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite.